Chamo Débora Laís e, juntamente com os meus colegas Aida Fernanda e Lenilson Souza, apresentaremos aqui no canal Decifrando a História a partir de manuscritos, leitura e interpretação escrita da história do Piauí colonial, nosso debate acerca das fontes históricas em sala de aula, o ensino de história do Piauí colonial na educação básica a partir das cartas de Sesmarias. Bom, inicialmente, antes de adentrarmos ao assunto específico a ser tratado nesse vídeo, irei fazer um breve comentário a respeito da construção do conceito de fonte histórica. De acordo com a historiografia ocidental, surgiram na França, entre os séculos XIX e XX, duas grandes formas de se conceituar e delimitar o que seria considerado fonte. A primeira delas foi o positivismo, que relacionava fonte histórica aos documentos oficiais de cada época, enxergando-os como detentores únicos da verdade. Já a segunda corrente, denominada Escola dos Análises, via como fonte histórica qualquer vestígio deixado pelo ser humano através das gerações, como, por exemplo, histórias orais, monumentos, jornais, cartas, entre outras. Ou seja, essa historiografia não só ampliou o próprio conceito do que seria fonte, como também possibilitou o historiador a ter mais campo de pesquisa, expandindo o leque de possibilidades. Sendo assim, de acordo com José de Assunção Barros, no século XXI, as fontes são vistas como tudo aquilo que, por ter sido produzidos pelos seres humanos ou por trazer vestígios de suas ações e interferência, pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e de seus desdobramentos no presente. Ou seja, pode-se dizer que é uma forma de representação do passado, proporcionando sua compreensão de forma mais ampla, para que se possa entender contextos, épocas e sociedades. Portanto, com isso deve-se levantar a seguinte questão: as fontes históricas podem auxiliar o ensino nas escolas de educação básica? De acordo com Cami, as escolas do Brasil se prendem muito ao livro didático, que por si só apresenta diversas lacunas fragmentadas dos assuntos abordados, além de trazerem uma ideologia eurocêntrica pré-concebida. Como, por exemplo, temos o livro de História, que aborda uma visão única do que foi a colonização do Brasil, tratando-a como pacífica e consensual, mesmo já existindo várias pesquisas que demonstram os dois lados da história. Ou seja, através dessa ideologia única de ensino, apresentando apenas o livro didático, o ensino acaba se tornando monótono e exaustivo, além de apresentar apenas um ponto de vista. Já com o uso das fontes históricas, respondendo agora à pergunta anterior, o ensino ficaria mais completo e criativo, estimulando o interesse crítico não só dos alunos, como também dos professores, criando uma relação mais saudável entre o estigma professor e aluno. Após esse primeiro entendimento sobre o conceito de fontes e sua importância, também sua expansão dentro da historiografia, analisaremos agora as cartas de Dade Sesmaria como uma fonte para poder analisar a história do Piauí no período colonial, mais especificamente no século XVIII. De início, é importante destacar que Sesmaria significa concessão de terra. E essa prática teve como marco a lei que foi instituída por o rei Dom Fernando I em Portugal no século XIV, implantada na América Portuguesa, mais especificamente no território que hoje corresponde ao Brasil, no século XVI, através do rei Dom João III. Podemos nos perguntar, como trabalhar com tais fontes em sala de aula para estudar a história do Piauí? Através de tal indagação, destacaremos agora alguns eixos temáticos que estão disponíveis dentro das cartas de Dade Sesmaria que podem nos auxiliar na análise da história do Piauí. O primeiro eixo temático diz respeito à criação de gados. Em todas as cartas que foram transcritas e analisadas por nós do projeto, foi comum encontrar trechos na qual os suplicantes pediam terras ao rei através dos governadores e dos capitão-mor, alegando que tinham muitos gados e não tinham onde criar aqueles gados. O antropólogo Luiz Motti destaca que a expansão dentro do território da capitania do Piauí se deu, em grande medida, por conta justamente da criação de gado. Então, esse primeiro tópico, ou esse primeiro eixo temático, é muito importante ser trabalhado
e também muito importante ser levado para a sala de aula. Outro tópico ou outro eixo temático diz respeito ao cultivo das terras. Também foi bastante recorrente encontrar trechos na qual os suplicantes pediam terras ao rei para poder cultivá-las. Então, esse outro eixo temático é muito interessante e pode ser explorado dentro da sala de aula. Outro eixo temático destacado diz respeito aos lucros naquelas terras, pois aqueles lucros que os suplicantes que obtinham aquelas terras ganhavam eram convertidos em dízimos reais que iam para a coroa. Então, aqueles dízimos eles poderiam auxiliar o governo português para a expansão do seu território dentro da capitania do Piauí. Existem outros aspectos muito importantes dentro dessas cartas analisadas, e o primeiro a ser destacado diz respeito à extensão de terra que era concedida para suplicantes, pois a maior parte das cartas do século XVIII, que foram transcritas por nós, sempre trazia a mesma extensão de terra para todos os suplicantes. Então, todas as cartas que foram transcritas por nós mostravam que os suplicantes ganhavam 3 léguas de terra de comprido e 1 de largo. E outro fato bastante interessante é que os suplicantes que ganhavam aquelas terras ou que concediam a posse daquelas terras poderiam perdê-las, caso eles passassem aquelas terras para outras pessoas sem antes comunicar ao rei. Então, esses são alguns pontos que podemos trazer aqui para poder analisar a história do Piauí através de tais cartas. E esses pontos são muito importantes para serem levados para a sala de aula, para que os alunos possam ter um contato direto com essas fontes e trazer suas impressões, para além dessas análises que foram feitas aqui. E assim, o processo de ensino-aprendizagem ser fomentado de maneira que os alunos possam ter uma participação maior no processo de ensino. Como meus colegas já fizeram, anteriormente, nós estamos trabalhando aqui com cartas de Sesmarias. Como trabalhar essas cartas como fontes históricas na sala de aula. E, primeiramente, para finalizar essa discussão, nós queremos relembrar que tem de haver uma relação das fontes históricas que estão sendo trabalhadas na sala de aula com os textos. A fonte histórica ela precisa ter uma base teórica para que não fuja do assunto, para que ela não seja usada de forma errada. Dessa forma, nós saberemos como trabalhar elas de forma correta em sala de aula. A forma correta é essa, é trabalhar as fontes históricas, nesse caso aqui, as cartas de Sesmarias, juntamente com a base teórica, com a bibliografia, que vai dar esse apoio, que vai fundamentar o que a fonte histórica está representando. Então, as cartas de Sesmarias, né, existem muitas possibilidades de nós trabalharmos essas cartas de Sesmarias como fontes históricas na sala de aula. Como o meu colega Leneilson já adiantou, nós podemos utilizar ali a criação de gado, o cultivo das terras, a obtenção de lucros, muitos temas que nós podemos extrair das cartas de Sesmarias para trabalhar na sala de aula como uma fonte histórica e no ensino
de história do Piauí colonial. Então, essas fontes históricas, elas também podem auxiliar os professores em relação aos livros didáticos. O professor, ele não pode se prender ao livro didático, né? O professor, ele precisa buscar fontes que trabalhem, que estejam relacionadas aos temas trabalhados nos livros didáticos, para que assim o aluno ele possa expandir a sua construção ao conhecimento. Então, as cartas de Sesmaria são excelentes fontes históricas para serem trabalhadas nas aulas de história do Piauí colonial, porque elas representam muito bem essa formação do estado que hoje nós conhecemos como Piauí. Elas representam a formação da sociedade piauiense, a formação das relações sociais, econômicas, políticas, familiares. Todos esses assuntos nós podemos encontrar nas cartas de Sesmarias. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui um exemplo de como trabalhar essas cartas de Sesmarias como fontes históricas na sala de aula. Como fazer isso na prática? Então, na prática, o professor vai precisar trabalhar essas fontes na sala, levando ela para os alunos, apresentando ela para os alunos e dialogando essas fontes com os textos. Então, eu trouxe aqui um texto do professor Rafael Ricardo da Silva sobre a doações de Sesmarias. E trouxe também um fragmento de uma carta enviada ao rei Dom João V, de solicitação de Sesmaria também. E esse fragmento dessa carta já seria da confirmação da Sesmaria pelo rei. Então, aqui a gente tem o primeiro texto, né, que fala: a associação entre doação das Sesmarias para o desenvolvimento da atividade da pecuária e o combate ao gentio foi feita principalmente no período que compreende o final do século XVII e a primeira metade do século XVIII. De Rafael, né, Silva, 2013, página 1. Aqui no fragmento da carta diz assim: com a condição de não fazer trespasso por meio algum em nenhum tempo a nenhuma pessoa ou comunidade e religião, sem que primeiro dê parte na casa da fazenda ao provedor dela, para se me fazer presente, e se deve ou não consentir no tal trespasso, sob pena de ficar a dita carta de data nula, para se fazer nova mercê, conceder a outra. Então, aqui eu trouxe 2 questionamentos relacionando esses 2 textos, a fonte histórica, que no caso é a carta de Sesmaria, e o texto, né, a obra teórica aqui. Então, no caso, a letra A fala assim: qual a relação do texto de Rafael Ricardo da Silva sobre a doação de Sesmarias com a carta de confirmação de Sesmaria endereçada a Francisco Carvalho da Cunha em 1735? Então, aqui eu vou pedir aos meus alunos que façam uma relação do primeiro texto com a carta de Sesmaria, né? Qual é a relação desses 2? Na segunda opção, eu pergunto o que significa o termo trespasso, que está presente na carta, e como eu posso relacioná-lo com o fragmento do texto de Rafael Ricardo da Silva. Então, seria aqui uma forma de trabalhar essa fonte histórica na sala de aula, fazendo os alunos questionarem, fazendo os alunos buscarem mais entendimento sobre o conteúdo, sobre o tema. Esse seria um exemplo de como o professor poderia trabalhar as cartas na sala de aula. As fontes utilizadas foram essas, né, no nosso trabalho, e as referências também estão aqui.